Hoje é segunda-feira de milagres. O poder de Efatá se manifesta agora. O céu não apenas te observa, mas te convoca para algo extraordinário. Este não é um dia comum, mas o momento agendado pelo Criador para sua vitória. Uma voz profética rompe barreiras e uma palavra de autoridade ecoa em seu espírito. Efatá, abra-se. Este decreto implacável destrói muros invisíveis, desfaz correntes de dúvida e derruba argumentos que te mantêm preso. Deixe o seu Efatá e sua intenção de hoje nos comentários e comente de onde está assistindo. Há momentos na vida em que nos sentimos completamente bloqueados. É como se estivéssemos presos em uma sala escura, sem portas, sem janelas, sem saída aparente. A voz parece embargada, incapaz de expressar a dor, o medo ou até mesmo a esperança que teima em sussurrar. Os ouvidos parecem surdos, não conseguindo captar os sinais, as orientações, as palavras de encorajamento que talvez estejam ao nosso redor. Os olhos se fixam na escuridão, incapazes de enxergar um caminho, uma oportunidade, um futuro diferente. O coração se fecha, endurecido pelas feridas, pela decepção, pelo peso dos fardos. Os caminhos parecem barrados, intransponíveis, levando a lugar nenhum. O próprio céu parece distante, silencioso, alheio ao nosso clamor. Essa sensação de confinamento, de mudez, de surdez espiritual e existencial é um peso esmagador que sufoca a alma e paralisa o potencial. É a experiência de estar fechado, isolado, impedido de fluir, de crescer, de manifestar aquilo que fomos chamados a ser. Talvez você conheça essa sensação de perto. Talvez ela seja sua companheira constante. Uma barreira na sua saúde que não cede, um bloqueio financeiro que te impede de prosperar, um muro nos seus relacionamentos que te mantém distante de quem você ama, uma voz interior de insegurança que te silencia, uma névoa de confusão que te impede de ver o próximo passo. O inimigo da alma se deleita em nos manter assim, surdos para a voz de Deus, mudos para a declaração da fé, cegos para as possibilidades divinas, com o coração fechado para o amor e a cura, com os caminhos trancados e os céus cerrados. Ele sussurra mentiras que reforçam o confinamento. Você não é digno. Isso nunca vai mudar. É o seu destino sofrer. Ninguém te ouve. Não há saída. E se não estivermos atentos, a escuridão parece se tornar a única realidade. Mas a palavra de Deus não nos deixa presos na escuridão. Ela é luz que irrompe, voz que ecoa, poder que liberta. E há uma palavra específica, um decreto divino que ressoa através dos séculos com a autoridade do próprio Criador, capaz de romper qualquer bloqueio, de desfazer qualquer amarração, de abrir o que estava fechado. Essa palavra é Efatá. A primeira vez que essa palavra ecoou com poder transformador foi nos lábios de Jesus. O Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículos 31 a 35, narra um encontro extraordinário. Jesus havia saído da região de Tiro e Sidom, atravessando Decápolis, e chegou ao mar da Galileia. Trouxeram-lhe um homem que era surdo e mal podia falar. A multidão implorou a Jesus que impusesse as mãos sobre ele. Imagine a cena. O homem preso em seu mundo de silêncio, a comunicação limitada a sons guturais ou gestos frustrados. A esperança no olhar dos que o trouxeram, misturada talvez com a resignação de quem já havia tentado de tudo. Jesus, com sua compaixão inabalável, toma o homem à parte, longe da multidão. Ele não realiza o milagre imediatamente diante de todos, mas em um momento íntimo e pessoal. Ele coloca os dedos nos ouvidos do homem e depois, cuspindo, toca na língua dele. São gestos simbólicos, cheios de significado na cultura da época, indicando um toque direto e pessoal do poder divino. E então, olhando para o céu, com um profundo suspiro, Jesus pronuncia a palavra que mudaria para sempre a vida daquele homem,
e se tornaria um símbolo de libertação para todos nós. Ele disse, Efatá, que quer dizer, abra-se. Naquele instante, algo sobrenatural aconteceu. Os ouvidos do homem se abriram e a dificuldade na fala desapareceu. Ele começou a falar perfeitamente. A barreira do som foi removida. O silêncio foi quebrado. A voz foi liberada. Não foi um processo gradual, não foi uma terapia prolongada, foi um milagre instantâneo, acionado por uma única palavra de autoridade divina, Efatá, abra-se. Essa narrativa não é apenas um registro histórico de um milagre antigo, é uma revelação do caráter de Deus e do poder da sua palavra. Efatá não é apenas uma palavra dita há 2000 anos, é um decreto profético que continua a ser liberado sobre vidas hoje. É a voz de Deus dizendo ao que está fechado, ao que está bloqueado, ao que está silenciado na sua vida: abra-se. O que significa em profundidade o decreto Efatá? Significa que a vontade de Deus para você não é o confinamento, não é a limitação, não é o silêncio, não é a surdez, não é a cegueira espiritual. A vontade de Deus para você é a abertura, a liberdade, a comunicação plena, a visão clara, o coração receptivo, os caminhos livres e os céus abertos. Vamos mergulhar nas diferentes dimensões do que significa receber o decreto Efatá em sua vida hoje. Primeiramente, Efatá para que seus ouvidos se abram. O homem em Marcos 7 era fisicamente surdo, mas há uma surdez espiritual e emocional que nos impede de ouvir o que realmente importa. Quantas vezes a voz de Deus tenta nos alcançar, mas estamos sintonizados em outras frequências? O ruído do mundo, as vozes da dúvida, as críticas do inimigo, o barulho das nossas próprias preocupações e medos, tudo isso compete pela nossa atenção e cria uma barreira acústica na alma. Isaías 50, versículos 4 e 5, fala sobre a disciplina de ouvir. O Senhor Deus me deu uma língua instruída para falar, para que eu saiba sustentar com uma palavra o cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta o meu ouvido para que eu ouça como os que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, nem me afastei. O profeta aqui descreve uma relação íntima com Deus, onde o ouvido é despertado diariamente para ouvir a voz do Mestre. A surdez espiritual nos torna rebeldes, nos impede de aprender, de receber direção, de ser consolados e de consolar outros. Jesus, em João 10, 27, diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A capacidade de ouvir a voz do pastor é fundamental para seguir o caminho certo, para não se perder no deserto. Muitas pessoas estão perdidas, confusas, tomando decisões erradas, porque seus ouvidos espirituais estão fechados. Elas ouvem o conselho do mundo, a voz do medo, a opinião alheia, mas não conseguem discernir a voz suave e poderosa de Deus. O contexto histórico e espiritual da audição na Bíblia é crucial. Nos tempos antigos, a comunicação era predominantemente oral. A palavra falada tinha imenso poder. Os profetas eram bocas de Deus, e o povo era exortado a ouvir a palavra do Senhor. A aliança de Deus com Israel era baseada no Shema, ouve, ó Israel. A surdez, portanto, não era apenas uma deficiência física, mas um símbolo da incapacidade de responder a Deus. Espiritualmente, a surdez hoje se manifesta como insensibilidade à palavra de Deus, à sua direção, aos clamores do Espírito Santo. É estar tão absorto em si mesmo ou no mundo que a voz divina não consegue penetrar. O decreto Efatá para os ouvidos não é apenas para ouvir a Deus falar para você, mas também para ouvir o que Ele está falando através de você e sobre você.
É para ouvir a verdade sobre sua identidade em Cristo, para ouvir as promessas que anulam as mentiras do inimigo, para ouvir a sabedoria necessária para cada situação. Implica também em ouvir as necessidades dos outros, ouvir com empatia, ouvir para entender, não apenas para responder. As implicações para os dias atuais são vastas. Vivemos em uma era de excesso de informação e ruído constante. Nossos ouvidos estão sobrecarregados com mídias sociais, notícias, entretenimento, conversas triviais. Discernir a voz de Deus nesse caos é um desafio. A surdez espiritual nos torna vulneráveis à manipulação, ao engano, à ansiedade. O efatá para os ouvidos é um convite urgente a silenciar o ruído exterior e interior, a sintonizar a frequência divina. Na prática, como aplicamos o efatá para que nossos ouvidos se abram? Requer intencionalidade. Reserve tempo diário para estar em silêncio diante de Deus. Leia a Bíblia não apenas como um livro de história, mas como uma carta pessoal de Deus para você, pedindo ao Espírito Santo para te falar através dela. Ore, mas também reserve tempo para ouvir. Faça perguntas a Deus e espere pela resposta, que pode vir como um pensamento, uma sensação de paz, uma palavra nas Escrituras ou através de outra pessoa. Pratique a meditação na palavra. Reduza o ruído desnecessário em sua vida. Peça a Deus: efatá, Senhor, abra meus ouvidos espirituais para ouvir tua voz clara e distintamente hoje. Peça também para ouvir a si mesmo com honestidade e aos outros com compaixão. Agora, efatá para que sua boca se abra. O homem em Marcos 7 mal podia falar. Muitos de nós sofrem de uma mudez espiritual. Não a mudez física, mas a incapacidade de expressar o que está no coração, de declarar a fé, de falar a verdade, de usar a língua para edificar e profetizar. Isaías 6, versículos 5 a 7, descreve a experiência do profeta. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Antes de Isaías poder falar por Deus, seus lábios impuros precisavam ser tocados e purificados. A mudez espiritual muitas vezes vem da sensação de impureza, da vergonha do passado, do medo do julgamento, da insegurança sobre o que dizer. Jeremias teve uma experiência semelhante em Jeremias 1:9. Então estendeu o Senhor a sua mão e tocou a minha boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. A capacidade de falar por Deus, de profetizar, de declarar a sua vontade, não vem da nossa própria eloquência, mas de um toque divino nos lábios. A mudez espiritual pode nos impedir de compartilhar nossa fé, de testemunhar do que Deus fez, de encorajar aqueles que estão desanimados, de confrontar a injustiça com a verdade, de orar com ousadia. Romanos 10, versículos 9 e 10 são claros sobre a importância da confissão com a boca. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A confissão pública da fé é vital. A mudez nos aprisiona no medo e impede que a fé se manifeste plenamente. O contexto histórico da fala na Bíblia é o da criação. Deus falou e tudo se fez. Da profecia, os profetas falavam a palavra de Deus. Da lei, os mandamentos eram falados. E do ministério de Jesus, ele falava com autoridade, ensinava, curava com a palavra. A língua tem poder para a vida e para a morte. Provérbios 18, 21.
Espiritualmente, nossa língua pode ser usada para amaldiçoar ou para abençoar, para destruir ou para edificar. A mudez nos impede de usar esse poder para o bem. As implicações para os dias atuais são claras. Em um mundo onde a comunicação é constante, mas muitas vezes vazia ou destrutiva, usar nossa voz para proclamar a verdade, a esperança e o amor é revolucionário. A mudez nos impede de defender nossos valores, de falar contra a injustiça, de compartilhar a mensagem que pode transformar vidas. O efatá para a boca é um chamado a liberar a voz profética, a voz de fé, a voz de encorajamento que está aprisionada dentro de nós. Na prática, como aplicamos o efatá para que nossa boca se abra? Comece declarando a palavra de Deus sobre sua vida e circunstâncias. Fale em voz alta as promessas. Declare quem você é em Cristo. Compartilhe sua fé com alguém. Use suas palavras para encorajar, edificar e abençoar outras pessoas. Ore em voz alta. Se você tem o dom de línguas, use-o para edificar a si mesmo e, quando apropriado, a igreja. Peça a Deus: Efatá, Senhor, toque meus lábios, purifique minha boca e coloque tuas palavras nela, para que eu possa falar com ousadia e autoridade. Liberte sua voz da insegurança, do medo e da vergonha. Em seguida, efatá para que seus olhos se abram. O homem em Marcos 7 não era cego, mas a narrativa do milagre de efatá simboliza também a abertura da visão, especialmente da visão espiritual. Jesus realizou muitos milagres de cura de cegos físicos, como narrado em João 9, onde ele cura um homem que nasceu cego. Mas a cegueira espiritual é ainda mais devastadora. Os discípulos, mesmo andando com Jesus, muitas vezes não viam plenamente quem ele era ou o que ele estava fazendo. Lucas 24:31. Os discípulos de Emaús só o reconheceram depois que seus olhos foram abertos ao partir do pão. Em 2 Reis 6:17, quando o servo de Eliseu estava aterrorizado com o exército inimigo que o cercava, Eliseu orou: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. A cegueira espiritual nos impede de ver a realidade espiritual, de ver a proteção divina, de ver as oportunidades, de ver as soluções para os problemas, de ver as pessoas como Deus as vê. Efésios 1:18 é uma oração poderosa do apóstolo Paulo. Oro também para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, a fim de que conheçais a esperança para a qual ele vos chamou, as riquezas da sua gloriosa herança nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. A cegueira espiritual nos impede de compreender a profundidade da nossa esperança, a riqueza da nossa herança em Cristo e a magnitude do poder de Deus disponível para nós. Vivemos aquém do nosso potencial porque não vemos a plenitude da nossa realidade espiritual. O contexto histórico e espiritual da visão na Bíblia abrange desde a visão profética. Isaías teve uma visão do trono de Deus, Ezequiel teve visões complexas. A capacidade de discernimento espiritual, ver a diferença entre o bem e o mal, a verdade e o engano, até a visão do futuro, profecias apocalípticas. A cegueira espiritual era frequentemente associada à incredulidade e à rebelião. Espiritualmente, a cegueira nos mantém presos na perspectiva humana limitada, focados nos problemas em vez do provedor, na escuridão em vez da luz. As implicações para os dias atuais são profundas. Em um mundo que tenta nos cegar com distrações, materialismo e visões distorcidas da realidade, a capacidade de ver com os olhos de Deus é essencial. A cegueira espiritual nos torna pessimistas, incapazes de ver o bem, de reconhecer os milagres ao nosso redor, de discernir os tempos e as estações espirituais. O efatá para os olhos é um chamado a ter a visão de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua comunidade, para o mundo.
É ver além das circunstâncias presentes, ver com fé, ver o invisível. Na prática, como aplicamos o Efatá para que nossos olhos se abram? Peça a Deus para abrir seus olhos espirituais diariamente. Ore a oração de Efésios 1:18 sobre si mesmo. Peça discernimento para ver a verdade. Olhe para situações desafiadoras através da lente da fé, buscando ver o que Deus está fazendo ou quer fazer. Pratique ver o potencial nas pessoas, em vez de apenas suas falhas. Olhe para o futuro com esperança, focado nas promessas de Deus. Peça a Deus: Efatá, Senhor, abra os olhos do meu coração para que eu veja tua glória, teu poder e teus planos para mim. Liberte sua visão da limitação, do medo e do engano. Adicionalmente, Efatá para que seu coração se abra. Embora o milagre de Efatá em Marcos 7 se concentre nos ouvidos e na fala, a palavra abra-se tem uma aplicação muito mais ampla, tocando a essência do nosso ser. O coração, na Bíblia, é o centro da pessoa, onde residem a vontade, as emoções, os pensamentos, a consciência. Um coração fechado é um coração endurecido, insensível, incapaz de receber e dar amor, cura e perdão. Atos 16:14 narra a conversão de Lídia. E certa mulher, por nome Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. A abertura do coração é um ato soberano de Deus que nos capacita a receber a sua palavra e a responder a ele. Provérbios 4:23 nos exorta: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se o coração está fechado ou contaminado, as fontes da vida que deveriam fluir dele ficam bloqueadas. Jesus ensinou em Mateus 15:18-19 que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai do coração, pois do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Um coração fechado pode estar cheio dessas coisas, aprisionando a pessoa em padrões destrutivos. Ezequiel 36:26 é uma promessa poderosa. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. O coração de pedra é fechado, insensível. O coração de carne é aberto, receptivo, capaz de sentir e responder. O contexto histórico e espiritual do coração na Bíblia é o lugar do verdadeiro encontro com Deus. Deus não olha para a aparência exterior, mas para o coração. 1 Samuel 16:7. É no coração que a lei de Deus deve ser escrita. Jeremias 31:33. É do coração que a fé emana. Romanos 10:10. Um coração fechado impede a intimidade com Deus, a cura das feridas emocionais, a capacidade de amar verdadeiramente os outros e a si mesmo, a liberdade do perdão. As implicações para os dias atuais são imensas. Vivemos em uma cultura que muitas vezes promove o endurecimento do coração como forma de autoproteção. O medo de ser ferido, a decepção com relacionamentos passados, a injustiça sofrida, tudo isso pode levar ao fechamento do coração. Um coração fechado afeta todas as áreas da vida. Impede relacionamentos saudáveis, bloqueia a capacidade de receber o amor de Deus, sufoca a alegria e a paz interior. O Efatá para o coração é um convite à vulnerabilidade curada, a capacidade de amar sem reservas, de perdoar completamente, de receber a plenitude da vida que Deus oferece. Na prática, como aplicamos o Efatá para que nosso coração se abra? Peça a Deus para revelar as áreas do seu coração que estão fechadas. Identifique as feridas, os medos, as mágoas que levaram ao endurecimento. Escolha perdoar aqueles que te machucaram e, se necessário, perdoar a si mesmo.
Passe tempo na presença de Deus, permitindo que o seu amor cure e amoleça seu coração. Pratique a compaixão pelos outros. Expresse gratidão. Peça a Deus: Efatá, Senhor, abra meu coração. Remova o coração de pedra e me dê um coração de carne, receptivo ao teu amor, à tua cura e aos outros. Liberte seu coração do medo e da dor. Além disso, Efatá para que seus caminhos se abram. Sentir-se bloqueado não se limita apenas ao interior. Muitas vezes, experimentamos bloqueios externos em nossas circunstâncias. Portas que não se abrem, oportunidades que não surgem, progresso que estagna. A sensação é de estar em um beco sem saída. Isaías 43:19 declara: Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus é o Deus que abre caminhos onde não existem. Ele fez um caminho através do Mar Vermelho para Israel. Êxodo 14. Ele fez a água jorrar da rocha no deserto. Êxodo 17. Provérbios 3, versículos 5 e 6 nos ensina o princípio para ter caminhos abertos. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. A confiança e o reconhecimento de Deus nos guiam para os caminhos que ele preparou. A falta de confiança, o excesso de depender do próprio entendimento, ou a tentativa de trilhar caminhos independentes de Deus, podem nos levar a becos sem saída. Gênesis 26:22 narra a história de Isaque, que cavou poços e foi expulso deles, até que cavou um poço para o qual não houve disputa, e ele o chamou de Reobote, dizendo: Porque agora nos deu lugar o Senhor, e cresceremos na terra. Reobote significa lugares amplos ou espaço. Deus abriu espaço para ele prosperar. O contexto histórico e espiritual dos caminhos na Bíblia é o da jornada da vida, a peregrinação do povo de Deus. Deus guiava Israel no deserto. Êxodo 13:21. Jesus é o caminho. João 14:6. O Espírito Santo nos guia. Romanos 8:14. Bloqueios nos caminhos podem ser oposição espiritual, consequências de escolhas erradas, ou simplesmente obstáculos naturais da vida. Espiritualmente, caminhos bloqueados podem nos impedir de cumprir nosso propósito, de alcançar nossos objetivos, de experimentar a plenitude da provisão de Deus. As implicações para os dias atuais são evidentes. Muitos se sentem estagnados em suas carreiras, finanças, ministérios ou projetos. A falta de oportunidades, a dificuldade em encontrar soluções, a sensação de bater em portas fechadas repetidamente, tudo isso pode ser uma manifestação de caminhos bloqueados. O Efatá para os caminhos é um decreto de avanço, de portas abertas, de provisão sobrenatural, de direcionamento claro. É Deus removendo os obstáculos e criando oportunidades onde antes não havia nada. Na prática, como aplicamos o Efatá para que nossos caminhos se abram? Confie em Deus completamente, mesmo quando a situação parece impossível. Busque a direção de Deus em cada decisão, por menor que seja. Peça a Ele para mostrar o próximo passo. Seja fiel no pouco que você tem, pois a fidelidade abre portas para mais. Esteja atento às oportunidades que surgem, pois Deus frequentemente abre caminhos de maneiras inesperadas. Persevere em oração e ação. Não desista diante dos primeiros obstáculos. Peça a Deus: Efatá, Senhor, abra os meus caminhos. Remova todo o impedimento, derrube os muros e me conduza por caminhos de prosperidade e propósito. Liberte seus caminhos da estagnação e da limitação. Por fim, Efatá para que os céus se abram sobre você. O homem em Marcos 7 não tinha o céu fechado sobre ele, mas a ideia de abrir se estende à dimensão espiritual mais elevada. Céus abertos significam acesso irrestrito à presença de Deus, à sua glória, às suas bênçãos e ao seu poder.
No batismo de Jesus, Mateus 3,16 registra: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Céus abertos marcam um momento de manifestação divina, de unção e de confirmação da identidade. Estevão, antes de ser martirizado, olhou para o céu e disse, conforme Atos 7:56: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à mão direita de Deus. Céus abertos revelam a glória de Cristo e a realidade do mundo espiritual. Malaquias 3:10 apresenta uma promessa de céus abertos relacionados à fidelidade nos dízimos e ofertas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Embora este versículo seja frequentemente citado no contexto financeiro, o princípio é mais amplo. A obediência e a fidelidade a Deus abrem as janelas ou comportas do céu, liberando bênçãos que transbordam. Céus fechados, por outro lado, podem ser consequência da desobediência ou da incredulidade, resultando em seca espiritual e falta de provisão. O contexto histórico e espiritual de céus abertos na Bíblia abrange desde a comunicação direta de Deus com a humanidade, Jardim do Éden, a manifestação de anjos e visões, Jacó em Gênesis 28, a vinda do Espírito Santo, Pentecostes, até a promessa de um novo céu e uma nova terra. Céus abertos significam acesso à sala do trono, comunhão com Deus, recebimento de dons espirituais, revelação e poder para impactar o mundo. As implicações para os dias atuais são tremendas. Muitos vivem sob um céu de bronze, onde as orações parecem não passar, a presença de Deus parece distante e a vida espiritual parece árida. Isso pode ser devido a pecado não confessado, falta de fé, ou simplesmente um tempo de deserto que precisa ser atravessado com perseverança. O Efatá para os céus é um decreto para que essa barreira seja removida, para que a comunicação com Deus seja restaurada, para que a unção seja liberada, para que as bênçãos espirituais e materiais sejam derramadas. É um convite a viver sob um céu constantemente aberto, experimentando a plenitude da presença e da provisão de Deus. Na prática, como aplicamos o Efatá para que os céus se abram? Busque uma vida de santidade e obediência. Confesse seus pecados e se arrependa. Cultive um relacionamento íntimo com Deus, através da oração e adoração. Seja fiel nos princípios bíblicos, incluindo a mordomia financeira. Viva em fé, crendo que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Peça a Deus: Efatá, Senhor, abra os céus sobre mim, derrama tua glória, tua unção e tuas bênçãos em minha vida. Que eu viva sob um céu aberto, experimentando a plenitude da tua presença. Liberte sua vida da aridez espiritual e da falta de provisão. Amados, o que o homem em Marcos 7 precisava era de uma abertura total. Se apenas seus ouvidos tivessem sido abertos, ele continuaria mudo. Se apenas sua língua tivesse sido solta, mas ele continuasse surdo, sua fala seria sem propósito. Ele precisava de uma abertura completa para ser restaurado à plenitude da comunicação e da conexão. Da mesma forma, o Efatá que Deus libera hoje sobre você não se limita a uma única área. É um decreto para uma abertura total. Ouvidos para ouvir, boca para falar, olhos para ver, coração para sentir e receber, caminhos para avançar e céus para derramar. Talvez você esteja pensando, mas minha situação é tão difícil, tão antiga, tão enraizada. É possível que uma única palavra mude tudo? Lembre-se do poder da palavra de Deus. No princípio, Deus falou.
e a luz existiu onde havia trevas, a ordem surgiu do caos, a vida brotou do nada. A mesma palavra que criou o universo é a que foi pronunciada por Jesus e é liberada sobre você hoje. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus tem o poder de penetrar nas áreas mais profundas e escondidas do seu ser, de trazer cura e transformação onde nada mais alcança. Considere a história de Lázaro em João 11. Ele estava morto há 4 dias, sepultado, o corpo já em decomposição. Humanamente falando, não havia esperança, mas Jesus chegou ao túmulo e proferiu um comando: Lázaro, vem para fora. Uma única palavra de autoridade ressoou na escuridão da sepultura e na realidade da morte. E Lázaro, que estava fechado na prisão da morte, foi aberto e saiu. O Efatá para você hoje é essa mesma voz que chama o que está morto para a vida, o que está fechado para a abertura, o que está preso para a liberdade. Não importa quão antiga seja a sepultura do seu problema, quão pesada seja a pedra que a fecha, a voz de Jesus, a voz de Efatá, tem o poder de reverter o impossível. A autoridade por trás do Efatá não é humana, é divina. É a autoridade daquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Apocalipse 3:7. Ele detém as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18. Nenhuma porta pode permanecer fechada quando ele decreta: abra-se. Nenhuma voz pode permanecer silenciada, nenhum ouvido surdo, nenhum olho cego, nenhum coração duro, nenhum caminho bloqueado, nenhum céu fechado quando o Efatá divino é liberado. É tempo de parar de aceitar a limitação como seu destino. É tempo de rejeitar o silêncio imposto pelo medo. É tempo de se levantar contra a cegueira que te impede de ver o futuro glorioso que Deus planejou. É tempo de permitir que seu coração seja curado e aberto. É tempo de ver os caminhos se desimpedirem e os céus se abrirem sobre você. Este não é um momento para passividade. A fé, embora seja um dom de Deus, requer uma resposta. O milagre de Efatá foi liberado por Jesus, mas o homem precisou estar presente, ser trazido até ele. Sua parte hoje é trazer sua situação diante de Jesus, com fé. É posicionar-se para receber o decreto divino. É alinhar sua boca, seus ouvidos, seus olhos, seu coração, seus caminhos e sua vida com a palavra de Deus que diz: abra-se. Como você recebe seu Efatá hoje? Primeiramente creia que o mesmo poder que operou em Marcos 7, que ressuscitou Lázaro, que abriu o mar vermelho, está disponível para você agora. Creia que Deus quer te ver livre, te ver fluir, te ver prosperar em todas as áreas. Em segundo lugar, declare. Use sua boca, que será aberta pelo Efatá, para declarar a verdade de Deus sobre sua situação. Declare: meus ouvidos estão abertos para ouvir a voz de Deus. Minha boca está aberta para declarar sua palavra e sua verdade. Meus olhos estão abertos para ver as oportunidades e a realidade espiritual. Meu coração está aberto para receber amor, cura e perdão. Meus caminhos estão abertos para o avanço e o propósito de Deus. Os céus estão abertos sobre mim, liberando bênçãos e favor. Não apenas pense nisso, fale em voz alta. Há poder na declaração. Em terceiro lugar, haja. Sua fé deve ser acompanhada de ações. Se você crê que seus ouvidos estão abertos, dedique tempo para ouvir a Deus. Se você crê que sua boca está aberta, use-a para edificar e testemunhar. Se você crê que seus olhos estão abertos, procure ver as coisas da perspectiva de Deus. Se você crê que seu coração está aberto,
Pratique o amor e o perdão. Se você crê que seus caminhos estão abertos, dê passos de fé na direção que Deus te mostra. Se você crê que os céus estão abertos, viva em gratidão e adoração e seja fiel naquilo que Deus te confiou. O Efatá de Deus não é uma fórmula mágica, mas um decreto de libertação que exige uma resposta de fé e obediência. É a graça de Deus encontrando sua disposição para receber e agir. Agora, sinta a autoridade desta palavra ecoando sobre sua vida. Onde há silêncio forçado, que a voz profética seja liberada. Onde há surdez espiritual, que os ouvidos sejam desobstruídos. Onde há cegueira para o futuro, que a visão de Deus seja restaurada. Onde há um coração fechado, que as muralhas caiam e a cura flua. Onde há caminhos bloqueados, que as portas se abram e os obstáculos sejam removidos. Onde há céus de bronze, que as comportas se abram e as bênçãos transbordem. Este é o seu momento Efatá. Não amanhã, não na semana que vem. Agora. O poder está disponível. A palavra foi liberada. A decisão é sua de recebê-la e permitir que ela opere. Imagine por um momento como seria sua vida com cada uma dessas áreas completamente abertas. Ouvindo a Deus claramente em meio ao caos, tomando decisões com sabedoria divina, falando com ousadia e convicção, impactando vidas com suas palavras, vendo as oportunidades que outros não veem, navegando pelas dificuldades com clareza, amando e sendo amado profundamente, com um coração livre de amarras, avançando em seu propósito com caminhos desimpedidos, alcançando todo o seu potencial, vivendo sob um fluxo constante de favor e provisão divina. Essa é a vida que o Efatá de Deus torna possível. Não permita que a dúvida ou a descrença roubem de você este momento. O inimigo tentará te convencer de que é bom demais para ser verdade, que sua situação é uma exceção. Mas a palavra de Deus é para todos os que creem. O poder de Efatá não é limitado por sua história, seus erros, suas fraquezas ou as circunstâncias ao seu redor. É limitado apenas pela sua fé em recebê-lo. Lembre-se da promessa em Marcos 9:23, quando Jesus disse: "Se podes crer, tudo é possível ao que crê." A chave está na fé. A fé é a ponte que conecta o decreto divino à sua realidade terrena. É o canal pelo qual o poder de Efatá flui para desfazer o que está preso. Eu quero te encorajar agora a fazer algo prático. Onde quer que você esteja, se puder, feche seus olhos por um instante. Respire fundo. Sinta a presença de Deus ao seu redor. Em voz alta, ou sussurrando, ou no mais profundo do seu coração, receba esta palavra. Repita comigo: Efatá. Meus ouvidos abram-se para a voz de Deus. Efatá. Minha boca abra-se para declarar a verdade e a fé. Efatá. Meus olhos abram-se para ver a realidade divina e as oportunidades. Efatá. Meu coração abra-se para a cura, o amor e a vida. Efatá. Meus caminhos abram-se para o propósito e o avanço. Efatá. Os céus abram-se sobre mim, liberando tua glória e tuas bênçãos. Efatá, minha vida, abra-se para a plenitude de tudo o que tu tens para mim. Sinta a liberação, sinta as correntes caindo, sinta as barreiras se desfazendo. O poder de Efatá está agindo agora. Não é apenas uma palavra, é um decreto divino, cheio de autoridade e poder para transformar sua realidade. Não volte para a mentalidade de confinamento. Não se contente com o silêncio, a surdez, a cegueira, o coração fechado, os caminhos bloqueados, os céus cerrados. Você foi criado para a liberdade, para a comunicação plena com Deus e com os outros, para ver com clareza, para amar e ser amado, para avançar em propósito, para viver sob um céu aberto. Mantenha essa palavra viva em seu coração. Repita: Efatá. Sempre que se sentir bloqueado,
inseguro, incapaz de ouvir ou falar, de ver ou sentir, de avançar ou receber. Use-a como sua senha para a liberdade, seu decreto de acesso. A partir deste momento, decida viver uma vida de abertura. Ouvidos atentos à voz de Deus, boca pronta para declarar sua verdade, olhos fixos em suas promessas, coração transbordando de amor e cura, caminhos alinhados com seu propósito e céus abertos derramando suas bênçãos sem medida. O milagre de Efatá não terminou em Marcos 7. Ele continua a acontecer hoje na vida daqueles que creem e recebem esta palavra. Que sua vida seja um testemunho vivo do poder de Efatá. É hora de se levantar e andar na liberdade que foi decretada sobre você. Não se deixe paralisar pelo medo ou pela dúvida. O mesmo Jesus que disse Efatá naquele dia está dizendo a você agora: abra-se, receba, creia, declare e haja. Sua temporada de confinamento acabou. Sua temporada de abertura total começou. Agradeça a Deus por esta palavra. Agradeça pela liberdade que Ele está liberando em sua vida agora. Agradeça pela cura, pela provisão, pelo direcionamento, pela visão, pela voz que Ele está restaurando em você. Compartilhe esta mensagem com alguém que você sabe que precisa ouvir este decreto de Efatá. Seja um canal de bênção, liberando esta palavra de vida sobre outros. Lembre-se, o poder de Efatá é o poder de Deus para abrir o que estava fechado. Confie nele. Ele é fiel para cumprir cada promessa. Sua vida nunca mais será a mesma. Efatá. Abra-se. Receba agora sua total e completa abertura em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus. Amém.